Eu estava caminhando aqui, fazia acho que 2 ou 3 meses. Eu ainda conhecia poucas pessoas, né? E, na verdade, eu não sabia nem o que era isso, porque quando eu entrei aqui no grupo, o pessoal já estava se organizando, já estava falando que ia, né? E eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa. Aí, falei, nossa, isso me chamava muita atenção, né? Jornada Mundial da Juventude, eu ficava meio assim. Eu falava assim, nossa, então eu com aquela vontade de ir. Aí, eu lembro que eu tinha conversado com a Jennifer. Aí eu falei pra ela, nossa, tem como eu né, conversar com alguém para conseguir uma vaga? E já estava praticamente fechada a vaga dos ônibus. Aí eu conversei com a Viviane. E eu lembro até hoje que um dia antes da missa, tá chegando perto da semana missionária já. Eu cheguei na Viviane e falei assim, Viviane, eu tô querendo uma vaga pra jornada. Aí ela virou assim pra mim e falou, Denilson, as vagas do ônibus praticamente fecharam, né? E não vai ter como. Ela falou assim que pra mim veio outra paróquia, mas que as vagas do ônibus praticamente tinham fechado. Nossa, isso arrebentou comigo, porque eu não sabia direito o que era, mas eu queria ir. Aí, eu lembro que eu fiquei triste assim. Aí, o Vitor também estava querendo ir, meu amigo. Aí eu virei pra ele assim e falei assim, o jeito é orar, porque eu tô querendo muito ir. O Senhor sabe o quanto que eu quero ir. E eu vou orar e vou esperar, né? Se for da vontade de Deus, eu sei que eu vou. E eu fiquei um pouco desacreditado, assim. Eu falei, vou continuar colocando em oração. Aí foi passando o tempo, tá chegando a semana missionária e nada. A Viviane falou assim que caso surgisse uma vaga, ela ligava, né? Mais nada. Aí eu já meio que, né? Falei assim, não, pra mim agora tanto faz se eu for ou não. Aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei do Senai, entrei no Facebook e tinha uma mensagem. Quando eu vi a mensagem da Viviane falando que tinha abrido uma vaga no ônibus. Nossa, voltei como pular de alegria. Nossa, olhei assim. Aí, tudo bem, né? Falei, nossa, eu vou e já fiquei feliz. Aí eu lembro que eu cheguei no meu pai e na minha mãe. Eu falei assim, eu vou pra Jornada Mundial da Juventude. Aí minha mãe falou, o que você vai fazer no meio de 3 milhões de pessoas? Aí eu comecei, meu pai também falou que não, é mais fácil você assistir na televisão, que você vê melhor. E aqui eu fiquei triste, né? Porque eu falei assim, nossa Senhor, eu consegui a vaga e agora meu pai e minha mãe não querem deixar eu ir. Eu fiquei muito triste, só que eu lembro que eu cheguei no quarto, eu com vontade muito grande de chorar, falei, nossa Senhor, e agora, né? E eu falei, não, eu vou insistir, eu vou. Eu lembro que eu conversei com a minha mãe certinho, e minha mãe, foi incrível, que a minha mãe foi entendendo melhor, ela foi começando a compreender, e ela deixou eu ir. Aí eu não sabia direito qual era, fui começando a perguntar pro pessoal, a dimensão que era aquilo, né, a jornada mundial. E eu não sabia nem que ia ter semana missionária, que foi a semana que estavam os colombianos e os panamenses aqui. E ainda teve isso enriqueceu muito a minha fé, porque eu também estava no começo da caminhada. E eu ainda era muito, muito tímido, nossa, muito tímido. Até hoje ainda sou um pouco. Mas eu era muito tímido e, sabe, quando os colombianos e os panamenses chegaram aqui, para mim foi algo muito rico, porque eu já fui uma pessoa que muito nervosa em casa, muito nervosa, brigava muito e eu via aqueles irmãos sorrindo assim, um sorrindo pro outro, um sorrindo pro outro, parecia que já se conhecia, era algo que para mim era incrível isso. Eu olhava assim os irmãos um sorrindo pro outro, um partilhando com o outro, a gente nem se conhecia, eles eram de outros países. E isso foi enchendo meu coração de uma maneira que eu fui me
encantando com aquilo. E passou a semana missionária, eu já estava muito feliz. Nossa, eu falei assim, Senhor, se eu não for para a jornada, eu já estou feliz, porque o que eu estou vivendo aqui é algo que assim, eu tenho certeza que eu não vou viver já nunca mais. E quando eu fui para a jornada, nossa, eu lembro que eu procurava viver cada momento, porque eu me encantava com tudo. Eu ouvia os irmãos americanos passando cantando, a gente foi da paróquia que foi cantando, e nossa, foi algo assim, para mim foi realmente incrível. A gente ia cantando, brincando. Eu lembro que eu estava carregando uma mochila com 2 garrafas de 2 litros cheia, outra mochila da jornada e um colchonete, tudo nas costas. E nossa, minhas costas doendo, falando, nossa Senhor, andando aquele tanto, acho que eram 3 quilômetros, 13? Nossa. Eram 3, andando 13 quilômetros e eu ia me encantando com aquilo. Eu olhava e aquilo enchia muito meu coração. E eu lembro que quando a gente chegou lá no espaço onde estavam todas as pessoas, eu olhava assim, via toda aquela juventude, e eu vou cada vez mais tendo certeza da minha caminhada em Deus, porque eu olhava, todo lugar que eu olhava era jovem para um lado, jovem para o outro, jovem sorrindo, jovem. Nossa, aquilo para mim foi, eu ia olhando assim, eu falava, nossa Senhor. E eu lembro que teve a vigília, teve a missa. Nossa, a missa para mim foi o momento mais, nossa, quantas pessoas ali na mesma missa, e o Papa ali, aquilo para mim foi algo assim que, nossa, enriqueceu muito a minha fé, porque você vê aquele tanto de jovens buscando a Deus ali em unidade, professando a mesma fé, e aquilo para mim foi, nossa, eu lembro que eu voltei, eu lembro quando eu entrei no ônibus, pareceu que tudo foi tão rápido, sabe? A gente andou, foi andando uns 13 quilômetros, foi tudo tão rápido assim que eu entrei no ônibus, pareceu que foi um sonho. Falei assim, nossa Senhor, acho que foi um sonho, né? Eu ficava lembrando de cada momento. Eu lembro que de madrugada, eu não estava querendo dormir. Eu falei, se eu vir, eu não vou querer dormir muito não. Aí eu lembro que tinha, acho que canadenses, não lembro, gente, um monte de país lá dançando. Aquela música da... Aí eu lembro que eu fui lá dançar com eles e, nossa, toda coisinha que eu vi assim ia me encantando. Eu lembro que eu estava deitado, quando eu acordei assim, eu estava deitado, aí eu estava sem água. Aí tinha um irmão que ele estava com um tanto assim de garrafas de, acho que, não lembro se era de 10 litros. E eu cheguei no irmão assim, o irmão pedi água pro irmão, o irmão me deu a garrafa de água com tanto amor, sabe? Cada coisinha assim ia me encantando muito. E eu acho que o que eu levei de tudo isso foi ver a alegria, sabe, da igreja. Meu amor à igreja aumentou muito. Meu amor às pessoas também, aos jovens. Ver aqueles jovens unidos, professando a mesma fé. Aquilo para mim foi algo assim que eu acho que depois da jornada, eu acho que cada jovem que estava lá com certeza começou a pensar diferente em relação a Deus, em relação a aquilo que a igreja é, porque eu vi depois também em alguns lugares, sites, até irmãos de outras doutrinas, professam outras coisas, eles se encantavam com aquela unidade da igreja. E eu acho que isso foi o que eu levei assim. Cada coisa que o Papa falou também foi algo assim que me enriqueceu muito. E o que eu levei da jornada assim foi que Deus, ele confia nos jovens. Se você tem dúvida ainda do que Deus quer fazer com você, jovem, Deus quer fazer muito. Ele quer fazer muito, Ele chama muito. Ama muito mesmo, eu tive certeza disso. Em ver tantas pessoas unidas ali, vivendo aquilo. Acho que é isso. Obrigado.